Shalom, amados do nosso Deus, a paz, as doces consolações, a prosperidade, todas as bênçãos, todas as provisões do Senhor para você nesse dia lindo e maravilhoso, nessa terça-feira, dia 26 de abril. Como vocês viram, eu tô aqui já arrumada para trabalhar, né? Já estou aqui com a farda. Hoje não estava programado esse vídeo, nós vamos entrar com o nosso vídeo sobre a jornada da construção amanhã, né? Vamos começar a falar aí sobre altares familiares, um assunto importantíssimo, uma revelação de Deus maravilhosa para nossas vidas. Mas o Senhor me trouxe assim uma revelação nesta noite. Deus me trouxe algo muito sério, muito forte nesta noite. E então eu estou fazendo aqui um vídeo extra para que nós possamos buscar do Senhor, né? Aprender mais de Deus sobre esta revelação. Amém? Nesta noite o Senhor me deu um sonho muito diferente, vamos dizer assim. Um povo reunido, uma igreja muito grande, uma igreja imensa, o povo reunido, o povo orando, o povo adorando, na verdade, estão todos cantando, uns dançando, tava aquela coisa assim, muito linda, mas de repente vinha um vento, e esse vento não era tão forte, era um vento. Só que conforme vinha esse vento, as pessoas iam caindo, né, as pessoas caíam, e conforme aquelas pessoas caíram, elas começavam a estribuchar assim no chão, e começava a sair uma espuma da boca, como se estivesse tendo algum ataque, alguma coisa assim. E eu dizia, as pessoas estão morrendo, o povo está morrendo. E eu ficava muito aflita com aquilo, e naquela aflição eu acordei. E aí levantei, fui falar com Deus, comecei a orar, tava chorando, comecei a chorar porque a aflição daquele sonho realmente foi muito real. Eu ia em um, eu ia no outro, eu tentava ver o que estava acontecendo. E eu fiquei muito aflita, então eu acordei chorando, e eu fui orar e eu comecei a chorar. E eu falei para Deus o que é que estava acontecendo. E ali eu comecei a refletir naquele sonho ali de joelho, falando com Deus. E uma das coisas que o Senhor me trouxe, me estremeceu. Eu senti aquele gelo na coluna. Irmão, nós estamos numa época, e Deus tem falado muito comigo, já de um mês para cá, a respeito da maturidade da igreja. Ainda ontem eu estava conversando com a minha pastora, uma pastora linda, maravilhosa, que o Senhor colocou no meu caminho. E que tem sido, assim, um sustento, um reforço. A gente fala que no sustento é Deus, mas ela tem sido, sim, uma coluna, né, na minha vida. E louvado seja Deus que nós temos pessoas que são colunas nas nossas vidas. Nós temos pessoas que nos apoiam. Isso é maravilhoso. E aí a gente estava falando sobre isso, sobre maturidade espiritual. E aí vem esse sonho. E Deus falou que nós estamos numa época onde a igreja de Deus, não é as igrejas, a igreja de Deus está enfrentando uma onda de meninice. Nós estamos com igrejas que estão muito preocupadas na questão da adoração. E Deus, ele quer ser adorado. O Senhor, ele quer ser adorado. Adoração é um elo de amor, é a maneira que eu tenho, que você tem, de demonstrar esse amor ao Senhor. Mas a igreja, ela não pode focar somente na adoração. Nós vemos que Jesus, ele vem, e o ministério dele é o ministério onde ele ensina a palavra de Deus. O ministério dele é palavra. E quando nós estudamos a respeito daquele povo oriental, né? Aquele povo israelita, aquele povo de Jerusalém, ali daquele lado mesmo oriental, que o lado ocidental de Israel, ele é muito parecido com os outros países ocidentais, mas o lado oriental, ele tem alguns rituais, né? Eles têm alguns focos, e aquele povo, ele já tinha como costume, como cultura, ter muito louvor, ter muita música, ter a oração 3 vezes ao dia, que isso é normal lá até nos dias de hoje, né? Ter a oração 3 vezes ao dia. Às vezes nós lemos isso lá em Daniel, e nossa, como Daniel tinha, mas isso era uma característica daquele povo, né? De orar 3 vezes ao dia. Mas eles não tinham uma coisa, que era a palavra. E nós vemos que havia uma sede tão grande da palavra de Deus, que Jesus atraía a multidão.
Então, olha que coisa, a pessoa já tinha o conhecimento bíblico, porque as pessoas tinham conhecimento, era passado de pai para filho, né? Nós vimos isso e nós vamos ver sobre isso amanhã, sobre os altares familiares. Era passado de pai para filho, existe todo o ensinamento da parte de Deus, da história de Deus, do sobrenatural que Deus fazia, né? Dizia-se que os pais, eles sentavam com os filhos à porta e eles ensinavam. Então havia essa cultura, era uma cultura, né? Isso era em toda a família. Saber dos antepassados, conhecer a história dos meus antepassados, conhecer a história do que Deus fez com o meu povo. Então, isso era uma cultura, passava-se de pai para filho. Era também já algo tradicional, o salmodiar, fazer orações no templo, né? Então, o que Jesus veio então trazer de novo? A palavra, a base. E aí Deus me mostra, através dessa revelação, depois deste sonho, que a igreja, gente, é a base de guerra, é a base que forma o soldado, que traz as estratégias, que ensina, é ali que se disciplina, é ali que cuida dos soldados. Não existe só a alegria de vestir a farda, né, que seria a adoração, a alegria de ser soldado, a alegria do agradecimento, da gratidão. Mas além de tudo isso, era preciso o quê? Aprender os exercícios, aprender a estratégia de guerra, aprender planos de guerra, aprender manusear armas. Era preciso um monte de situações, de ensinamentos, para quando viessem a guerra, aqueles soldados, eles estavam preparados. E você sabe o que está acontecendo hoje? Eu entendi, o Senhor me mostrou que aquele evento é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão caindo, as pessoas estão, enfraquecidos no seu emocional, porque a adoração tem muito a ver com essa questão também do emocional. O cantar, o dançar, isso é gostoso, isso é bom, estar alegre na presença de Jesus. Meu Deus, como isso é maravilhoso, eu amo isso também. Mas isso não pode ser só o meu foco. Eu preciso aprender estratégias de guerra, eu preciso guerrear, eu preciso ter base na palavra. E aí, nós vemos que hoje, muitas das igrejas, hoje, acontece o quê? 1h30 de louvor, 20 minutos da palavra, porque os 10 minutos está entre oração e avisos finais, né? Avisos do culto. Então, nós precisamos nos vigiar. E aí, o Senhor me leva para Efésios 6. Gente, eu achei isso muito forte. Efésios 6, lá no verso 10, quando diz assim, que é sobre a armadura de Deus, quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Peraí, revesti-vos de quê? De toda, não é de alguma e nem de uma só. Eu tenho que ser adoradora, amém? Davi, ele era adorador. Mas ele também era estrategista em guerra, ele era homem de guerra. Porque a nossa luta não é nem contra o sangue, nem contra a carne, é uma outra situação. Quando nós estamos muito focados no nosso emocional, nós temos a tendência de lutar contra a carne, nós temos a tendência de lutar contra o irmão. E esquecemos que a nossa luta não é nem contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando nós estamos focados muito na nossa emoção, nós começamos a ver o outro irmão com termos pejorativos, né? O chato, a chata, né? A dengosa, a isso. Então, a gente começa a ver de uma certa maneira e esquecemos de ver como pessoas humanas, que são meus irmãos, que precisam da minha oração, que precisam do meu apoio, que precisam do meu amor. Então, nisso nós já começamos a perder a guerra. Esquecemos que nós somos falhos, que nós não somos infalíveis, que talvez nós não erramos aonde aquele irmão está errando, mas nós temos outros erros.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e não é algumas, para que possais resistir o dia do mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer aonde? Inabaláveis. Ou seja, eu venço tudo, mas eu ainda preciso permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeiro, verdade é o que? Palavra. Então, ele fala sobre o que eu tenho que me cingir com a palavra de Deus. Adoração é gostoso. Faz parte da minha intimidade, do meu altar da intimidade. Mas eu não posso deixar de me cingir da palavra. Não adianta eu adorar e não conhecer Bíblia. Não adianta eu adorar e não estudar Bíblia. Não adianta eu adorar e não estar disposto a ouvir Deus me ensinar. Nós precisamos entender isso. E vestindo-vos de toda a couraça da justiça. Eu preciso ser justa, mas não segundo os meus olhos, mas segundo os olhos do Senhor. É muito diferente. É muito diferente. Calça os pés com a preparação do evangelho da paz. É a paz que excede todo entendimento. É esse evangelho que nós precisamos para nossas vidas. É esse evangelho que nós temos que trazer para nossa casa, para nossa igreja, a questão da comunhão, o evangelho da paz. E embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar. Olha que lindo, apagar. Gente, aqui não fala de outro termo, a não ser que aquilo não vai existir mais. Apagar todos os dardos inflamados do maligno, é não guardar para mim, é apagar, é o escudo da fé. Eu vejo pessoas que estão doentes por causa daquilo que aconteceu. Já aconteceu. Use o escudo da fé para apagar. Porque senão a gente vai viver de rancores, de remorsos, de mágoas, sabe? Sempre com o pé atrás com um e com o outro. Não. O inimigo vem e derruba todo mundo. Olha o vento do sonho. Tomai também um capacete do que? Da salvação. Eu preciso ter acima de tudo a certeza da minha salvação. Lutar pela minha salvação. Entender que eu estou aqui, mas num grande campo de guerra, lutando pela minha salvação. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui em Efésios 6, versículo 10, a partir do versículo 10, nós vamos ver que a armadura está composta de palavra. Uma igreja, e nós somos a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós só vamos entrar num estado de maturidade quando nós começarmos não só conhecer a palavra, mas exercer a palavra. Quando nós aprendermos não somente estudar a palavra, mas aplicar a palavra. Quando nós começarmos a ter sede de palavra. Adoração é muito bom, né? Cantar, dançar na presença de Deus é muito bom. Mas o nosso exercício de guerra está na palavra. Nós só vamos conseguir ir para o campo de guerra na palavra. Você sabe por que houve aquela libertação dos apóstolos ali na caverna, quando eles começaram a louvar, que estavam presos, né? Que eles estavam ali machucados. E aí eles começaram a louvar e as cadeias quebraram. Você sabe por que isso aconteceu? Por que a adoração quebrou aquela cadeia? Porque eles estavam guerreando. Eles já tinham levado a palavra, já estava com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eles já estavam exercendo isso. E aí, quando não tinha mais o que fazer, a única coisa que restava era adorar, né? Louvar ao Senhor no meio da guerra, louvar ao Senhor no meio da luta, é importante, é adorar, é importante, mas eu preciso saber guerrear, eu preciso entender com quem eu estou guerreando, eu tenho que entender quais são as armas que eu estou levando para essa guerra e se eu estou preparado para isso. Eu sei manusear uma espada, eu sei manusear um escudo,
Eu sei me cingir, eu sei colocar a armadura. Porque se isso não acontecer, qualquer vento pode nos derrubar, ainda que sejamos adoradores. Foi isso que o Senhor me revelou nesta noite. Precisamos sair da meninice, daquele que gosta só de brincar, só de rir, só de estar pulando, só de estar cantando, só de estar dançando, né? Porque criança gosta de tudo isso. E precisamos ser maduros a ponto de saber manusear uma espada. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã nós estamos falando aí aqui sobre a jornada da construção, sobre altares familiares. Hoje foi só um extra, porque o Senhor realmente estava ali tocando no meu coração, estava ali me levando a dar uma parada, dá uma parada em tudo agora e faça isso, porque eu estou com pressa de despertar o meu povo. Amém? Então, beijo no coração e até amanhã, em um dia de paz e vitória para você nesta terça-feira.